pergunta. E o crescimento, o ansioso pergunta. E o casamento, o filósofo pergunta. E o fundamento, esse é o mundo complexo. É tanta dúvida junta, ao menos uma tem nexo. É quando o Silvio pergunta: e o bambu? E o bambu? E o bambu? E o bambu? O imperialismo, o aquecimento global e o futuro, o reator de plutônio, aquele furo na camada de ozônio, e o meu emprego, e o meu sossego, e o meu sossego, e o meu sossego, e o meu sossego, e o meu sossego. Mundo estranho esse nosso, ninguém tem muita clareza, mas uma dúvida eu posso responder com certeza. E o bambu? É verdade, é verdade. E o bambu? Agora, alegria, gente. E o bambu? É muito bem bolado. E o bambu? E o bambu? Ai, ai, ai. E o bambu? E o bambu? Tua boca suja, sem E o vergonha. bambu? Boca suja, E o bambu? sem vergonha.